Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que, em meio a questionamentos sobre métodos da Lava Jato, o STF vai tomar iniciativas para validar juridicamente mensagens do aplicativo Telegram que envolvem integrantes da operação. A corte vai acionar a PGR a fim de buscar verificar a autenticidade dos arquivos. O pedido será feito pelo ministro Gilmar Mendes. Outros integrantes do STF apoiam nos bastidores esse movimento. Se a investigação comprovar a veracidade das mensagens, os diálogos poderão ser usados em processos com eventuais impactos sobre decisões judiciais e agentes públicos que atuaram na Operação Lava Jato. Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou contrário à tentativa do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Se é criminosa, é criminosa. Ponto final. O que é criminoso, respeita a lei. Quebra de sigilo? Se seguiu a lei, tudo bem. Não seguiu, tá errado, fecho aspas. Essa é a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vera. Uma frase meio duro de entender. Se é criminosa, se não é criminoso, não é criminoso. Mas voltando ao início do tema, Vitor, ainda está em especulação, em cogitação, essa proposta aí de se tentar validar as mensagens hackeadas via Telegram dos procuradores. E essa deixa foi dada ontem, naquele julgamento, anteontem, no julgamento que a gente comentou aqui, pelo vice-procurador-geral da República, Alcides Rodrigues. Ele ainda estava representando o Ministério Público na sessão. Augusto Aras não tinha feito sua estreia, o que só ocorreu ontem. E depois do Gilmar falar sobre os procuradores, falar sobre os erros que eles teriam cometido, os crimes, o teor das mensagens, foi ele, Alcides Rodrigues, quem disse que se deveria proceder a uma investigação para aferir a autenticidade daqueles diálogos, porque se fosse aquilo mesmo tinha uma gravidade e mereceria ser autenticado e validado. E aí o ministro Gilmar Mendes pegou esse gancho e está tentando convencer a corte a pedir a validação desses diálogos. Se isso for feito, será feito de novo pelo inquérito que cabe tudo, aquele inquérito Bombril, comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vai ser ele que vai requerer, no bojo daquele inquérito, mais informações para que se confirme a autenticidade das mensagens. O Supremo já começou a entrar nesse caso, tentando entrar no caso das mensagens, quando pediu acesso à íntegra dos autos do inquérito da Operação Spoofing. Vamos lembrar, a Operação Spoofing foi a que prendeu os hackers responsáveis por extrair as mensagens do Telegram do Deltan Dallagnol e de outros procuradores. Logo de cara, o Supremo já usou esse inquérito Bombril para obter a íntegra dos vazamentos, para obter as mensagens e para obter também os depoimentos dos hackers. Ali já havia uma tentativa de trazer esse conteúdo, o conteúdo das mensagens do que se convencionou chamar de vaza-jato para dentro do Supremo, para aí poder amparar uma série de ações, inclusive o HC da defesa do Lula, que está parado na segunda turma graças ao próprio Gilmar, que é quem está retendo o HC no seu gabinete. E aí, sim, poderia ser validado como elemento para arguir a suspeição do Moro ou a anulação da sentença ou qualquer medida do tipo. Acho muito difícil o Supremo como um todo aderir a essa tese. É uma tese muito controversa. A gente sabe que o uso de provas obtidas de maneira ilegal existem algumas jurisprudências, mas que são em casos muito específicos, de que alguém foi condenado, por exemplo, por um assassinato e depois se provou por meio de uma prova ilegal que não foi ele, mas outrem quem cometeu o crime, ou que houve uma prova plantada, uma prova ilegal, algo feito por baixo dos panos para se condenar alguém. Mesmo aqueles diálogos que a gente conheceu na Operação Vaza Jato, mesmo aqueles que colocam ali uma relação indevida entre procuradores e juiz, não trazem nada ali que mostre prova plantada, prova ilegal, prova falsa, não tem isso. Então, mesmo uma operação
já heterodoxa para validar esse tipo de prova que foi obtida ilegalmente, dificilmente encontraria algo capaz de anular sentenças, de anular a Lava Jato como um todo. Então, eu acho muito perigoso se o Supremo der mais este passo na tentativa de tentar desconstruir o que foi a Operação Lava Jato. Espero que tenha sido só um balão de ensaio, que os ministros tenham se animado a partir do que falou Alcides Rodrigues, mas que não levem esse plano adiante. Josias. Veja bem. Ninguém tem muita dúvida sobre a autenticidade dessas mensagens roubadas dos celulares dos procuradores de Curitiba. Elas estão sendo vazadas em conta-gotas. Esse conta-gotas vai pingando manchetes no noticiário há quase 4 meses. E essas mensagens provocaram um dano político inédito e acho que irreversível à Lava Jato. Ao solicitar à Procuradoria-Geral da República que confirme, se é que vai solicitar, que confirme tecnicamente a veracidade do material, o ministro Gilmar Mendes, ele tenta transformar o estrago político num prejuízo jurídico, algo capaz de alterar sentenças, modificar punições, alguma coisa nessa direção, que é o que o Supremo tem feito, ou pelo menos um pedaço do Supremo tem tentado fazer nas últimas semanas. Abstraindo as fofocas, as exibições de vaidade dos procuradores, há, de fato, no conteúdo das mensagens, evidências de que o Sérgio Moro desenvolveu com os procuradores, sobretudo com o Deltan Dallagnol, uma proximidade juridicamente tóxica. Os dois trocaram figurinhas, combinaram ações, consultaram-se mutuamente. Claramente, eles ultrapassaram a fronteira que separa o relacionamento funcional do comportamento abusivo, algo que destoa da isenção que as leis e a Constituição exigem de um magistrado. Tudo isso é real. Agora, suponha que seja possível realizar, a partir do material que foi apreendido com os ladrões, uma perícia que seja confiável o bastante para validar o aproveitamento judicial dessas mensagens que foram roubadas. Ainda assim, uma reviravolta jurídica exigiria uma dose cavalar de ousadia, porque pode-se até alegar que essa proximidade tóxica entre o Moro e o Dallagnol sujeitaria ambos a algum tipo de castigo que vá além do desgaste público. Mas as mensagens trocadas ali no escurinho do Telegram, elas não apagaram a corrupção que devastou o Brasil. E não há vestígio, como já foi realçado, não há nenhum vestígio de fabricação de provas. Então, os magistrados que queiram ignorar a roubalheira colossal que a Lava Jato retirou debaixo do tapete, eles vão ter que lançar mão de constrangedores malabarismos jurídicos. Constantino. Olha, é irônico que era uma demanda de muita gente na sociedade, na imprensa, que houvesse a perícia desse material. É irônico que agora, talvez isso ocorra graças a um pedido, se for feito mesmo, do Gilmar Mendes e do STF. Eu acho tudo isso muito absurdo. Eu acho que o Gilmar Mendes está em evidente campanha contra a Lava Jato. Isso é público e notório, é visível, né? Inclusive está numa campanha um tanto fora de controle. Eu acho que impropérios proferidos pelo Gilmar Mendes como ministro do Supremo Tribunal mancham muito mais as instituições e o setor, o departamento jurídico do Brasil do que tudo que foi vazado de forma criminosa, obtido de forma criminosa e vazado de forma bastante editorializada, conta-gotas e com um filtro ideológico de alguém que é anti-Lava Jato e anti-governo. O que o Gilmar Mendes tem feito é muito mais grave do que todo aquele material ali. Eu insisto que estão tentando ser mais realistas que o rei e a sensação que fica é que acordamos na Suíça, de repente, discutindo se um juiz ultrapassou ali um limite ou não do contato com um procurador, com um promotor, mas, de fato, a postura dos envolvidos na Lava Jato e do juiz, do então juiz Sérgio Moro, até agora em relação a tudo que foi vazado, realmente me parece que a montanha pariu um rato. Me parece que há muito barulho, eu não vou dizer por nada, mas por muito pouca coisa, em relação ao que é o Brasil, ao que foi a Lava Jato, ao que são as instituições, inclusive ao que é o próprio STF, né? E aí chegamos no Supremo, né? O grande guardião da Constituição do Brasil, os garantistas, os legalistas,
que estão apenas lutando contra os excessos da Lava Jato para depurar a operação e tudo mais. Isso aí é uma narrativa que não se sustenta. Não se sustenta. Hoje nós temos, por exemplo, a coluna do Reinaldo Azevedo, que é uma espécie de Gilmar Mendes da imprensa, dizendo que o Lula não tem que usar tornozeleira eletrônica, mas esses procuradores é que tem que usar a tornozeleira da Constituição. Veja, o que está sendo discutido em relação a Bendini, em relação a réu delator ou réu delatado e tudo mais, como potencial risco de anular várias sentenças sem que os juízes tenham ferido qualquer artigo do Código de Processo Penal ou da própria lei de delação premiada. Isso é defender a Constituição? Isso não é defender a Constituição. O STF, sob esses ministros, estão atentando contra as leis do Brasil, contra o espírito das leis do Brasil e certamente fazendo isso para asfixiar, para matar a Lava Jato e para garantir a impunidade no país. Me parece que procurar tecnicidades, filigranas, invocar a Carta Magna de 1215 da Inglaterra, sendo que o Brasil tem uma Constituição de 88, né? Tudo isso para dar um certo manto, um certo arcabouço jurídico, técnico e constitucional para melar decisões da Lava Jato dessa forma, me parece que isso aí é o grande atentado às instituições no país. E é curioso também que é possível, nas narrativas, meter o malho, chamar de vagabundo e o que for, de criminoso, né, de torturador, pessoas envolvidas com a Operação Lava Jato, e isso é para conter o excesso da Lava Jato. Mas se falar que o STF, com esses pigmeus morais que ocupam o Supremo hoje, está envergonhando o país, e aí sim é atentar contra as instituições e instigar os ânimos de quem quer mandar um cabo e um soldado para lá. Não, veja bem, eu quero resguardar as instituições e por isso mesmo eu me sinto na obrigação de apontar a conduta absolutamente inaceitável de alguns ministros, a começar pelo Gilmar Mendes. Vera. Eu acho que como a gente tem de resguardar as instituições, tem de resguardar também a opinião alheia, o direito a que as pessoas emitam a opinião alheia. Está virando meio moda aqui nos programas da casa a gente nomear colunistas de outros veículos e descer o malho também. Eu acho isso meio lamentável. Mas quando eu ataco a imprensa em geral, Vera, aí fala, o próprio Andreasa falava muito isso nesse programa, que é importante fulanizar, porque senão a gente fica atacando a imprensa, o viés da imprensa. Eu dei nome e sobrenome porque foi uma coluna hoje que eu estou comentando, né, da conclusão de um jornalista. Você está adjetivando, chamou o colunista de Gilmar Mendes da imprensa. Eu acho isso falei que era uma espécie de Gilmar Mendes, porque eles pensam de forma muito parecida. Acho também, fala, José. Eu acho também que cada um tem o direito de expressar a sua opinião, mas eu queria realçar algo que me parece introduzir uma certa hipocrisia nessa cena toda, que me incomodou bastante na época em que o Michel Temer era presidente da República, o Gilmar Mendes, num instante em que o presidente estava sofrendo uma denúncia atrás da outra, no final do governo dele ele já estava colecionando 3 denúncias criminais, o Gilmar Mendes almoçava, jantava, visitava o presidente da República, ele foi praticamente um conselheiro jurídico, quase sentimental, do presidente Temer. Na época também em que a chapa Dilma Temer estava sendo julgada no Tribunal Superior Eleitoral, o Gilmar Mendes era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Também naquela época ele tinha uma proximidade muito tóxica com quem estava no banco dos réus, quem estava sendo julgado naquela ocasião. Então, há sim uma certa hipocrisia nisso que se diz agora em relação à proximidade do Sérgio Moro, quando juiz, com os procuradores. Sérgio Moro não estava confraternizando com réus. Gilmar Mendes chegou a confraternizar com o acusado, com o denunciado, que era o Michel Temer. Então, há uma certa hipocrisia, o que introduz na cena um caráter de cinismo mesmo nisso que está acontecendo agora.